Cristo esteja entre nós. O nosso tema de hoje, que é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, foi um questionamento no qual Kardec se preocupou, se incomodou, entre aspas, se preocupou, de esmiuçar esse assunto e trazer as reflexões sobre a ótica, sobre a luz dos espíritos. Por que ele se preocupou com isso? Ele se preocupou porque, primeiramente, houve uma carta, houve um escrito de um bispo que chegou até as mãos de Kardec, e lá, nesse escrito, nessa carta, esse bispo, ele atacava alguns segmentos da sociedade, o próprio espiritismo, e ele colocava uma questão de divisão entre as fés, entre a crença de cada um, dos maçons, que queriam ter a liberdade de ensinar a ciência, a matemática e para os próprios conceitos aos que quisessem, a seus filhos, tanto que as mulheres passaram a fazer isso em casa. O iluminismo que estava na época, né, que vinha do século passado, 1700, mas há relato também de 1600, enfim, atacava a própria ciência. Então, Kardec não vai dar essa resposta à toa. Ele responde porque já havia uma perseguição em cima também do surgimento, não, porque o espiritismo não surgiu ali. Não. A doutrina dos espíritos foi codificada naquele momento, mas os efeitos, os médiuns, já era muito antes disso, tá? Só para a gente direcionar o pensamento. Então, Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade todo ser é capaz de fazer. E a caridade é a mola propulsora que faz, que lança o indivíduo na sua reforma moral. Ela é o princípio da reforma moral. O princípio do ensinamento de Cristo foi a caridade. E Cristo é o nosso guia e modelo. Então, esses homens que eram tidos como os homens que guiavam outros homens, que mostravam os caminhos, vamos dizer assim, do céu, na verdade, eles queriam fazer separações. E os fatos que eu vou citar agora não são críticas, são fatos históricos. Porque os católicos, a gente tem inúmeras personalidades, inúmeras pessoas, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Papa João Paulo, tem várias figuras que fizeram um trabalho fundamental para a humanidade. Então, a gente não está aqui atacando a Igreja Católica, né, Bia? Verdade. Tem a Bia também, que é católica, também, que é uma expressão também, um potencial imenso. Então, a questão toda, ela passa assim. A Igreja Católica, em um determinado momento, ela foi perseguida pelos pagãos, que eram romanos, que tinham vários deuses e que tinham um pensamento de uma comunhão com a natureza. Eles eram, vamos dizer assim, uns hippies, vamos dizer assim. E só que quando ela se tornou a religião principal do Império, aí falou, não, agora é a hora da gente ir atrás dos pagãos. E foi o que eles fizeram. E depois eles tiveram um confronto, isso é tudo histórico, tá, gente? Um confronto com o islamismo, e o islamismo, na verdade, ele vem da mesma fonte, a mesma que é de Abraão. Então, o islamismo e o cristianismo, o catolicismo em si, eles têm a mesma fonte, que é de Abraão.
E mais à frente, aí eles têm um conflito entre eles mesmos, que é da reforma protestante, com Martin Lutero, um monge alemão, que discorda, diverge de muitos pontos ali, inclusive até do Papa. Enfim, então a Igreja Católica, ela, historicamente, ela sempre teve conflitos com as outras religiões. E mais tarde, ela veio também ter conflito com o iluminismo, veio ter conflito com os maçons e, consequentemente, ao surgimento do espiritismo. Então, Kardec vai, como professor, né, como um homem de ciência e de muita razão e raciocínio, ele vai e responde a esse bispo. E por que ele faz isso? Porque era importante que se fosse colocado para a sociedade o verdadeiro ponto que é, o verdadeiro ponto não, desculpa, mas a verdadeira essência que é a doutrina dos espíritos, que é a caridade. Então ele fala que fora da caridade não há salvação. Se contrapondo a fora da igreja não há salvação e também fora da verdade não há salvação. Porque a verdade, o que é verdade? A verdade que para você pode ser uma, para vocês pode ser uma, para ela pode ser uma, para mim pode ser outra. A verdade, de acordo com o nosso grau evolutivo, de acordo com a nossa condição espiritual, com a nossa condição intelectual, ela é diferente para todos. Mas a caridade, não. A caridade qualquer pessoa é capaz de entender e de fazer. Então, se você coloca um dogma, né, que seria a verdade absoluta, como sendo fora da igreja, você exclui as outras pessoas. Se você coloca como sendo a verdade, você também exclui. Você coloca situações que não fundamentam os ensinamentos de Cristo. E a gente tem que andar de acordo com os ensinamentos de Cristo. Uma religião, ela não pode se pautar um ensinamento que ela vá contrário aos ensinamentos de Cristo. Ela até pode fazer isso, mas ela não deve. Então, quando você vê Kardec se posicionar, é justamente porque isso me chamou a atenção, né? Ele fez isso justamente para explicar, e naquele momento do surgimento da doutrina dos espíritos, havia a necessidade de se colocar uma posição firme, porque senão você não ia conseguir levar adiante todo um trabalho que, se não me falha a memória, foi em 1864, né? Nos escritos, isso foi como se fosse um ensaio para o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso surge como um ensaio, que logo depois dessas revistas, desses pequenos ensaios, vem esse aqui, tá, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eu quero falar basicamente na noite de hoje é que a caridade, ela é interessante assim quando a gente começa a pensar em fazer ela. Por quê? Porque quando você pensa em fazer a caridade, eu vou citar o meu caso, tá? Isso é um fato que aconteceu comigo, que acontece comigo. Em geral, você começa a ser caridoso com os seus familiares. Por quê? Porque você tem uma ligação com eles, uma ligação sanguínea. Então você começa a ser caridoso com os seus familiares. Aí depois você começa a ser caridoso com os seus amigos, porque são seus amigos. Depois você começa a ser caridoso com os que professam a mesma fé que você. Só que quando você começa a estudar o Espiritismo, você começa a ver que a caridade não é bem assim. Não adianta você separar o céu para os seus. Aí quando eu falo céu, tá, gente?
ter a correção da febre, não ter a correção da febre. Quando eu falo céu, tá, é porque no nosso imaginário, o céu seria um local muito bom após o desencarne, certo? Dito isto, vamos adiante. Então você começa a fazer a caridade com aqueles que lhe são próximos, com aqueles que pensam como você. Só que quando você estuda a doutrina, você percebe que a caridade ela vai além disso. A caridade, como na parábola do bom samaritano, ela fica bem explícita. E a verdadeira caridade é para aquele que necessita, é para aquele que está caído num momento qualquer da sua vida. Você está passando, tem 1000 coisas para fazer, mas se deparou com uma situação. Aquela situação, aquele seu irmão ali precisa de você agora. Você não tem esse tempo todo, mas a caridade é isso. É quando você socorre alguém que você nunca viu. E outra que vai além disso, tá? Eu estou falando, gente, mas eu ainda estou naquele grau da caridade, ainda, sabe, muito restrito ainda. Eu não estou dizendo que eu faço essa caridade, certo? Estou dizendo que a doutrina nos mostra que essa caridade tem que ser dessa forma. Recentemente, aconteceu um fato comigo que me deixou profundamente magoado. Por quê? Porque eu achei que estava fazendo a caridade e eu achei que essa pessoa foi ingrata comigo. Porém, as leis de Deus são tão inteligentes que elas começam a te mostrar que aonde você tropeça é onde teu irmão também tropeça. Porque quando você olha para um irmão seu que deixa de fazer alguma coisa, você julga ele. Você diz, poxa, mas ele não ajudou. Talvez ele não tenha ajudado, porque em algum momento que ele ajudou, alguém talvez tenha sido ingrato e ele travou ali. Só que isso não é correto. Só que você não pode apagar uma atitude do bem, porque existe uma atitude do mal como resposta àquele bem praticado. Porque, na verdade, o amor ele não pode ser eliminado pelo mal. O bem não pode ser eliminado pelo mal. Porque, na verdade, o mal ele não é uma criação de Deus. O mal são as nossas inclinações, as nossas imperfeições. Não está na criação de Deus o mal. Se alguém achar algum lugar que diga que Deus criou o homem com algum grau de maldade, eu respeito, mas eu não acredito nisso, porque a doutrina me mostra que não foi assim. Então, essas coisas que eu estou abordando no dia de hoje, eu acho muito bom esse momento, porque nós estamos nos aproximando do Natal, né? No Natal, todo mundo quer ser bom, né? Natal, todo mundo quer ser bom no Natal, Bia? Com certeza, né? Sempre, né? Na verdade. Uns querem ser bom para ganhar presente, passou o ano todo dando trabalho, não queria levantar para ir para a escola, só levantava a base de puxão. Olha aí. Ou ia para se divertir na escola, eu fiz muito isso, não vou negar. Né? Quem me conhece sabe que eu não sou santo. Então, eu ia para a escola basicamente para jogar bola e para olhar para as meninas, eu não ia para fazer isso. Aí quando eu não conseguia fugir da sala, aí eu ficava lá. Agora estou aqui correndo atrás do prejuízo. E aí? Passou o tempo já. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer é que vai chegando no final do ano, todo mundo vai querendo ser bom, né? Vai calculando a rota, vai ali e tal, né? Vai. Só que a gente chega no Natal e a gente esquece do verdadeiro aniversariante. A gente lembra daquele velhinho, todo de vermelho. Aquele velhinho ali, eu já não simpatizo muito com ele. Quem simpatiza que me perdoe, mas eu já não simpatizo ele com o gosto dele, aquela roupa, aquelas coisas que ele faz, aquele negócio de entrar pela chaminé. Quer dizer, se a nossa casa não tiver chaminé,
Aí ele entra pela janela. E outra coisa, o pai muitas das vezes vai ali, um sufoco danado para comprar um presente para o filho. Quem leva as glórias? O Papai Noel. Tu trabalhou o ano todinho, tu não viu esse velhinho trocando uma lâmpada para tu, virando uma massa contigo, tu não vê ele fazendo nada. Aí tu compra um presente para o teu filho. Estou falando dos pais e as mães também, tá, gente? Os pais de homens e mulheres. E aí chega o velhinho no final do ano, leva as glórias todinho. E o pior de tudo é que ele vem puxado com um montão de rena, né? Eu nunca vi uma rena na minha vida. Nunca vi uma rena. Não, o veado tudo bem, né? Mas a rena, quer dizer, não tem nada a ver com a nossa história, não tem nada a ver com a gente, vem lá de um lugar todo gelado. Não sei como é que ele faz para trazer um montão de coisa. Então, e a gente se esquece do verdadeiro aniversariante que é Jesus. Por quê? Porque a gente poderia simplesmente fazer a nossa ceia, fazer o nosso culto, a nossa prece, o que fosse, e a gente tirar pelo menos 10 minutinhos para lembrar de Cristo. Né? Por quê? Porque se a gente completou mais um ano, já é um motivo de alegria, de felicidade. Se a gente conseguiu chegar naquele momento, quem consegue ter alguma coisa na ceia, né, no momento que muitas das pessoas ainda não têm o que comer, já é um momento da gente comemorar. E a fraternidade, ela passa muito por isso. Eu não estou dizendo, por exemplo, eu teve um ano que eu participei de uma ceia na igreja, no templo evangélico, próximo no Rio, lá na próxima casa dos meus parentes. E assim, foi muito interessante, porque cada pessoa levou uma coisa, eu não levei nada. Mas cada pessoa levou uma coisa convidada, eu não levei nada. Cada pessoa levou uma coisa, e eles se reuniram, fizeram a mesa, fizeram a oração, se confraternizaram ali, naquele local, falaram de Jesus, que é o mais importante de tudo, e depois saiu todo mundo dali bem, né? Porque a gente se reuniu em prol do aniversariante, da fraternidade, porque é ótimo a gente estar com os nossos, mas você estando com outras pessoas que você não conhece, vamos dizer assim, né? Você também descobre outras coisas, você percebe outras situações, porque afinal de contas, a gente não veio aqui somente para ser bom para os nossos amigos, os nossos parentes, para aqueles pronto, eu não sou evangélico, não era evangélico naquela época, fui evangélico uma época, mas fui convidado mesmo como espírita para participar. Eu achei muito bacana da parte deles. Eu me dou muito bem com os evangélicos. Agora no finalzinho apareceu um profeta para me contrariar, mas isso faz parte, né? Ele é uma pessoa boa, está passando por aquele momento que a gente passa, que todos nós passamos, né? E as atribulações chegam e você acha que aquelas atribulações chegaram porque Deus não está olhando para você. E aí, infelizmente, algumas pessoas fazem essa confusão. Aí o que a pessoa faz? A pessoa começa a orar 4 horas da manhã e vai até o horário de trabalho. Aí quando chega no trabalho, ele dorme. Porque ele está cansado. Já vi várias vezes ele fazendo isso. Ele é um ser humano. É normal. Qualquer um que fizer isso vai acontecer assim. Por quê? Porque a gente pode estar em comunhão com Deus em qualquer momento. Você não precisa estar ajoelhado. Ele contou uma história para mim que eu achei muito interessante. Eu fico ouvindo porque, para mim, esse material é muito importante. Ele disse para mim que a esposa dele falou assim: vamos trocar de carro. Aí ele disse que foi lá dentro, pegou um saco de milho de pipoca. Aí deu para ela. Aí eu pensei que ele estava dizendo que era para ela vender pipoca para aumentar o orçamento. Não, ele falou que era para botar uns milhos assim no chão, ajoelhar
começar a pedir a Deus. Quer dizer, então, boa noite. Então, existem essas confusões, às vezes, que nós fazemos, que é natural. Que a gente acha que tudo que está acontecendo é porque Deus esqueceu, então a gente tem que fazer um sacrifício para que Deus volte a olhar para nós. Quando que, na verdade, existe uma lei que toda hora que você está de desacordo com essa lei, você sofre. É simples assim. Você acompanha a lei, você vai bem. Você sai da lei, você sofre. Eu estava assistindo uma palestra, o rapaz estava falando uma coisa que eu achei interessante. Ele estava falando que a gente, quando reencarna, a gente chega na estação, tem 2 trens lá esperando. Tem um trem bala, né? Não é bala, mas é velocidade. Né? Tem um trem bala e tem a Maria Fumaça. Eu até acho bonitinha a Maria Fumaça. Mas ele disse que a gente escolhe, na maioria das vezes, a Maria Fumaça. Por quê? Você vai desconfortável, tudo duro, aquele cheiro de fumaça lá dentro. Troço se batendo. Eu também acho, mas na analogia dele, ele diz que o trem-bala vai no ar-condicionado, tudo tranquilo, né? Tem ali aquelas outras pessoas que estão ali, todo mundo, né? Sorridente. E ele disse que na Maria Fumaça as pessoas vão num sofrimento. Por quê? São as escolhas, né? Porque quando você chega na estação que você apresenta o seu perispírito card lá, que você apresenta, aí você vai para Maria Fumaça. Nós vamos para Maria Fumaça. Por quê? Porque as nossas escolhas, vocês podem acreditar, todas as escolhas que nós fazemos hoje, ela está diretamente relacionada com aquilo que trazemos de outras vidas. Quando você está num processo de reencarnar, a espiritualidade tenta ajeitar todas essas situações, tenta consertar todas essas situações, obviamente com seu esforço, mas tenta acertar. Só que quando você reencarna, você tem a lei do esquecimento, você esquece. E o que aflora em você? Está preso em você. Aquelas imperfeições que você não ajeitou. Deu para entender isso? Você, quando está no processo de reencarnação, a espiritualidade te orienta, bota lá um DVD não, porque agora já tinha outra coisa aqui. Bota lá numa tela, lá vai passando tudinho, vai te mostrando e vai ajustando, né? Obviamente, ele vai te direcionando, mas quem faz é você. E você vê aquilo tudinho ali, aí você diz, estou pronto. Vai mandar que eu estou legal, eu vou fazer. Só que aí o que acontece? Tem a lei do esquecimento. Você tem que esquecer de tudo. E aí o que você traz para cá? Aquilo que está enraizado. E essas coisas todinhas, elas vão... É o perispírito que manda, que vai trazer a lógica que existe, tá? A questão da consciência. Mas aí a gente vai fugir muito do assunto. Eu estou só passando assim para a gente ir. Então, o que faz a melhor forma, o que é a melhor forma para se corrigir isso daí? É a caridade. Porque a caridade, quando você chega no hospital, que você vê alguns problemas que existem ali, pronto, você vai visitar uma hipótese. Aqui é o INCA, né? Que trata de pessoas com câncer, né? Quando você é o Luiz Antônio, né? Pronto, lá na Cruz Vermelha. Quando você chega ali, que você começa a ver aquelas pessoas, você começa a entender que a Liga, né? A Liga. Pronto. Então, você começa a entender que a doença não é exclusiva sua, a dor não é exclusiva sua. E você começa a ver pessoas ali que ela até te motiva. Se você contar um problema para ela, tem pessoas ali que até te consolam. E você fica olhando e você fica bobo. Como é que pode? Eu conversei há muitos anos, eu conversei com uma senhora, e quando a mamãe estava fazendo o tratamento, e era novo, e essa senhora, ela tinha
tinha questões assim que ela falava assim para mim, que eu ficava pensando assim, gente, mas... Porque a primeira coisa que eles fazem quando uma pessoa, acho que ainda é assim, acho que não mudou, quando a pessoa é diagnosticada com câncer, que ela vai começar o tratamento, a primeira coisa que eles fazem é um tratamento psicológico. E também sempre tem pessoa, ou do evangélico, ou da igreja católica, lá sempre tinha, também para levar um reforço espiritual. Ou seja, você trata da matéria e você trata do espírito. Então, você já começa a perceber que a coisa não se restringe só a isso aqui que a gente vê. Porque se há uma preocupação com o psicológico e se há uma preocupação com o espírito, e podem acreditar, o psicológico ele está muito ligado ao espiritual, tá? É uma ligação é uma linhazinha muito fina, que para você determinar o espiritual e o psicológico. Uma pessoa desequilibrada psicologicamente, ela não tem equilíbrio espiritual. Em contrapartida, uma pessoa com equilíbrio espiritual dificilmente vai ter transtorno psicológico. Deu para entender isso? Agora, vamos lá. Isso não quer dizer, por sermos seres passionais, que mesmo você, estando dentro do centro, dentro da igreja, dentro do templo,